Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estar na presença do nosso Deus? Dê glória para Ele. Gratidão a Deus por esta noite, que Deus permite estarmos na sua presença. Quero tributar louvor a Deus. Quero ser grato a Deus pela vida do bispo Samuel, juntamente da sua digníssima esposa, a bispa Keila, toda essa liderança que Deus tem levantado neste Brasil e neste mundo. Deus seja louvado pela vida do pastor Oséias, também pela vida do pastor Tiago e também o pastor Eduardo Souza. Deus abençoe a dupla que nos indicou também para estar aqui, Érica e Mihai. Deus abençoe poderosamente. Me acompanha o evangelista Wellington Souza, a Deise está ali, Deus abençoe. Evangelista José Dantas, Deus seja louvado pela vida de todos. Queridos, sem mais delonga, por favor, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso de número 9. Quantos localizaram o texto, confirme dizendo amém. Livro do profeta Ageu, o capítulo é o 2 e o verso é o de número 9. Diz o texto desta maneira na minha tradução: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por favor, feche a sua Bíblia. Queridos irmãos, o texto que a princípio tomamos por base bíblica, os senhores conhecem esse texto, o mesmo está inserido dentro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele vai dividir duas classes ou duas galerias de profetas dentro do Antigo Testamento. A primeira galeria é conhecida como livro dos profetas maiores. A segunda galeria é conhecida como livro dos profetas menores. Haja visto que, a princípio, os senhores percebem que existe duas junção de duas palavras que estão inseridas dentro de um único sinônimo. As duas junção é de fato a palavra maior e também a palavra menor, que está inserido dentro deste nome chamado profeta. E isto de fato vai dar a autonomia para que os livros fossem divididos em duas partes: profeta maior e profeta menor. Os profetas maiores do Antigo Testamento, os mesmos não foi considerado como profeta maior, porque Deus lhe galgou mais poder, talvez porque Deus lhe deu mais autoridade. Não, os profetas maiores, eles são considerados como maior, porque se os senhores pegar os livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, a princípio os senhores vai perceber que todos esses livros são livros que tiveram uma delonga maior dentro do Antigo Testamento, e eles tiveram uma delonga tão comprida que o próprio livro do profeta Isaías, o mesmo é considerado como uma mini Bíblia, pois ele contém 66 capítulos, e isto trata
a respeito de um livro extenso, a respeito de um profeta que teve uma participação mais longa dentro do Antigo Testamento. A princípio, aqui está o primeiro detalhe do porquê são considerados como profeta maior, porque foi um profeta que teve uma participação maior dentro do Antigo Testamento. De fato, se os senhores pegar os livros dos profetas menores, a princípio os senhores vai perceber que todos os livros dos profetas menores são livros pequenos, são livros que tiveram uma delonga mais curta dentro do Antigo Testamento, e os mesmos não são considerados como menor porque galgou menos autoridade ou porque Deus lhe faculta menos poder. Não. Se os senhores pegar os livros dos profetas menores, são profetas que tiveram uma delonga mais curta dentro da Bíblia, e esses profetas tiveram uma delonga tão curta que o próprio livro do profeta Ageu contém apenas 2 capítulos, 23 versículos, e isto está tratando a respeito de um ministério que passou rápido dentro das páginas seletivas da Bíblia Sagrada. Mas o mesmo Espírito de Deus que usou Isaías, filho de Amós, o profeta maior, o mesmo Espírito que estava sobre ele, Isaías, é o mesmo Espírito de Deus que também galgou o poder para Sofonias, o profeta menor. O mesmo Espírito de Deus que estava sobre Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, Ezequiel, o profeta maior, o mesmo Espírito que estava sobre ele também estava sobre Naum, o profeta menor. É o mesmo Espírito, é a mesma autoridade. Percebe, senhores, que troca-se os vasos, mas a autoridade de fato é a mesma. Troca-se o templo, mas o Espírito de fato é o mesmo. De fato que o texto que lemos está inserido dentro da galeria dos profetas maiores, e este profeta não é um profeta anônimo. Seu nome se chama Ageu. O nome Ageu significa festivo. É de fato dos senhores que esse profeta, ele vai nascer durante o cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos. E a mensagem do profeta Ageu está direcionada, antes do cativeiro babilônico, a mensagem estava direcionada ao castigo que Deus traria para o povo. No meio do cativeiro babilônico, a mensagem era uma mensagem de consolação para Jerusalém. A terceira mensagem estava direcionada após o cativeiro babilônico, que era a restauração do templo do Senhor Deus. Mas os senhores perceberam, dentro do capítulo 2, a partir do verso de número 9, percebe os detalhes que o profeta vai trazer. Ele vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. Percebe que ele não está falando a glória da segunda casa, mas ele está dizendo a glória da última casa será maior do que a da primeira. O que aprendemos aqui, o profeta está dizendo: a glória que habitou no primeiro templo, a glória que habitou na primeira casa, vai ser a mesma que vai coabitar sobre a última casa. Mas ele não diz que a glória é outra, ele diz que a casa é outra. Mas a mesma glória que habitou no primeiro templo é a mesma que vai habitar na última casa. Só que ele disse: será maior do que a glória da primeira. A primeira casa foi o primeiro templo constituído pelo sábio Salomão. Quando Salomão constrói o templo, os senhores sabem que o templo que Salomão constrói, dentro do templo tem colunas revestidas de ouro. Dentro do templo tem um altar que foi construído com madeira nobre por nome de acácia, foi coberto com ouro.
Atrás do templo tinha 3 repartições. A primeira repartição é chamada de santo. A segunda repartição é chamada de santo do santo. A terceira repartição é chamada de santíssimo lugar, onde tinha as cortinas e onde ficava um utensílio chamado de tabernáculo móvel, mais conhecido como Arca da Aliança, que ficava atrás das cortinas, onde se manifestava a presença de Deus. O templo que Salomão constrói tem colunas revestidas de ouro. Vai dizer o historiador Flávio Josefo que as 2 colunas que ele faz na entrada do templo, a primeira coluna ele coloca o nome de Boaz. O nome Boaz no hebraico significa Deus o levará. Ele levanta uma segunda coluna. A segunda coluna é chamada de Joaquim. O nome Joaquim significa nele está a força. Mas vai dizer a história que o templo que Salomão constrói é derrubado pelos reis que entraram dentro de Jerusalém. Só que quando o templo cai, vai dizer o historiador que caiu as paredes, caiu o teto do templo, caiu as colunas que tinha revestida de ouro dentro do templo, porém as 2 colunas, Joaquim e Boaz, não caíram, ficaram intactas. Por que, pastor? Porque tem muita gente que está investindo na parede, tem muita gente que está investindo no teto, no sentido figurativo. Tem muita gente que está investindo em tantas redes sociais, mas está esquecendo de investir no alicerce. O alicerce não é a coluna que sobe, o alicerce é a coluna que desce. E se é a coluna que desce está em oculta. A coluna que desce está escondida. Você não pegou, mas eu vou simplificar isso aqui para os senhores entenderem. Tem muita gente investindo na parede, mas está esquecendo do alicerce. O alicerce não aparece, mas é ele que segura a casa de pé. O alicerce ninguém está vendo ele, mas é ele que está mantendo a casa de pé. Sabe o que Deus está dizendo? Quer ter sucesso, invista no alicerce. Quer ter vitória, invista no alicerce. Quer que a tua casa fique de pé, invista no alicerce. Jesus falou de duas alicerces que tem que se investir. A primeira casa foi construída sobre areia. Casa na areia fala de aparência. A segunda casa foi construída sobre a rocha. A palavra rocha aparece 365 vezes na Bíblia. O ano tem 365 dias. É Deus dizendo: quem tem a casa na rocha está firme os 365 dias do ano. Você não pegou, mas eu vou simplificar. Quem está na rocha está firme na pandemia. Quem está na rocha está firme no carnaval. Quem está na rocha está firme na virada do ano. Quem está na rocha não teme. Por que não teme, pastor? Porque a palavra não teme também aparece 365 vezes na Bíblia. Alguém diz: pastor, se eu estiver na rocha o gigante levanta. Mas Deus está dizendo: não tema. Pastor, se eu estiver na rocha o filisteu levanta. Mas Deus está dizendo: não tema. Pastor, se eu estiver na rocha Acabe se levanta. Mas Deus está dizendo: não tema. Pastor, se eu estiver na rocha Jezabel se levanta. Deus está dizendo: não tem problema. Quem está na rocha, quem não teme para ele. Quem está na rocha, quem não teme para ele. Deixa eu ver quem acredita. Dá um salto para despertar. Abre a boca e dá glória. Só quem está na rocha. Escute isso. O primeiro templo foi constituído por Salomão, mas o profeta diz: a glória desta última casa será maior. Ele não disse que será menor. Ele não disse que a glória será outra. Ele disse: a glória será maior. Me explique, pastor. A primeira casa foi o homem Adão. A primeira casa foi Abraão. A primeira casa foi Jacó. A primeira casa foi Isaac.
A primeira casa foi Elias. A primeira casa foi Eliseu. A primeira casa foi Isaías. A primeira casa foi Sofonias. A primeira casa foi Jeremias. A primeira casa foi Daniel. A primeira casa foi Ezequiel. A primeira casa foi Abacuque. A primeira casa foi Sofonias. A primeira casa foi Malaquias. A primeira casa foi Amós. A primeira casa foi Naum. A primeira casa foi Ageu. A primeira casa foi Joel. A primeira casa foi Mateus. A primeira casa foi Marcos. A primeira casa foi Lucas. A primeira casa foi João. Aí Cristo está na cruz, e eu penso que o diabo se apresenta e diz: aí Cristo ressurreto, despiu do trono de glória, desceu aqui embaixo, pensou que ia ter casa, a tua presença saiu, porque todos pecaram e destituídos estão da tua glória. Tu não tem casa mais, Jesus. Eu penso que Jesus dá uma olhada para o inimigo na cruz, e eu penso que ele disse: quem não tem casa é você. É mesmo? É. Eu penso que Jesus disse: dá uma olhada atrás da cruz. Satanás olha atrás da cruz, e Jesus pergunta: e aí, que tu vê atrás da cruz? Atrás da cruz eu estou vendo uma cidade. Qual é a cidade? Jerusalém. O que mais você vê atrás da cruz? Atrás da cruz eu estou vendo uma igreja. Qual é a igreja? A igreja primitiva. O que mais você vê atrás da cruz? Atrás da cruz tem cerca de 500 homens dentro de uma igreja em Jerusalém. O que mais? Parece que eu vejo o diabo vindo atrás da cruz. Eu estou vendo um dando glória daqui, tem outro que dá aleluia dali, tem outro que levanta a mão lá em cima. O que mais? E conforme eles dão glória, eu penso que o diabo disse: conforme eles dão glória, está descendo uma língua como que de fogo, que repousa sobre a cabeça de cada um deles. Não entendi, pastor. Jesus olha para o inimigo da cruz e diz: pois bem, você disse que eu não tenho casa. Quem não tem casa é você. Eu desço no inferno, toma a chave do inferno e da morte. Quem não tem casa é você, Satanás. Está vendo esse povo aí? Atrás da cruz é a minha última casa, e sobre a última casa a glória será maior do que a da primeira. Deixa eu ver quem quer essa glória. Deixa eu ver quem quer. Levante a mão para cima. Levante também a outra. Faz o barulho que incomoda o inferno. Abra a boca, enche a casa de glória. Se eu estou pregando para a última casa é a Debrais aqui nesta madrugada, que não venceu, que venceu o convite, que venceu o sono, mas está aqui glorificando. Aí Jeová está dizendo: na última casa tem glória maior, tem glória maior. Deixa eu ver quem quer. É Mamatabataratai. Deixa eu ver quem tem glória na garganta. Deixa eu ver quem vem para quebrar o protocolo. Deixa eu ver quem vem adorar. Se eu estou pregando para quem tem glória na garganta, dá um pulo desta cadeira, faz o barulho que incomoda o inferno. Adora! Vou terminar. O inimigo olhou para Cristo na cruz. Parei Abraão, parei Isaac, parei Jacó. Termina agora, porque no Antigo Testamento a presença, o erro andava do lado dela. Quer ver? Davi tinha presença, mas o erro acompanhava ele. Davi pecou. Jacó tinha presença, mas o erro acompanhou ele. Jacó enganou. Todos tiveram presença, mas o erro e a presença ficava lado a lado. O inimigo na cruz diz: parei todos, vou parar eles também. Eu penso que Jesus dá uma olhada para ele na cruz e diz assim: todos pecaram e destituídos estão da minha glória. Mas Jesus olha e eu penso que ele diz: aonde abundou o pecado, superabundará. Sabe o que quer dizer isso? A palavra superabundará no Antigo Testamento, a presença, erro, mas a cruz nos trouxe a graça. E o que aconteceu, pastor? A graça deu velocidade e o pecado ficou para trás. Superabundará a minha graça. Você perdeu da glória, mas eu vou simplificar. Deus está dizendo nesta madrugada: Satanás tentou
tentou te parar, enfermidade tentou te parar, mas a graça está dando velocidade. Velocidade. Pessoal, mete em pé. Pessoal, mete em pé, tá? Abre a boca para dar glória. Termina agora. O inimigo diz: parem todos. Só que no tempo de Salomão, o pastor André Matias ficou as duas colunas de pé. Diga, as duas colunas ficaram de pés. O inimigo pensou: parei, quebrei as pernas da última casa. Eu penso que Jesus olha e diz: quebrou nada. Qual é as duas colunas que ficou de pé? Joaquim e Boaz. Pastor, qual é essas duas colunas hoje? Joaquim, Boaz. O diabo pensou que te parou. Joaquim está dizendo: levanta, vem com força. Levanta, vem com força. O diabo pensou que te parou. Boaz está dizendo: Deus o levará. Joaquim, ele dá força. Deus o levará. Ele dá força. Deus o levará. Não vou dizer para você agora. Ele dá força. Deus o levará. Ele dá força. Para envergonhar o inferno. Eu penso que Jesus ele disse: parece que não conhece Bíblia. Isaías 40, verso 29. Os que esperam no Senhor, Joaquim, renovarão as suas forças. E cadê Boaz? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E aí, pregador, vai correr e caminhar na terra? Vai, mas não é daqui, porque a Bíblia diz: subirão com asas como que de águia. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém para a igreja. A igreja tem palavra, a igreja tem coluna, a igreja tem poder. Quem pega, abre a boca e dá glória. Quem pode adorar a Jesus aqui esta noite? Vamos receber com alegria